Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fixar aqui. Transtorno alimentar. Olá, tudo bem? Fixar comentário. Lá vamos nós. Boa tarde para todos. Vocês estão bem? Como é que estamos aí de quarentena? Sábado à tarde, todo mundo aí de bobeira, tranquilão, em casa. E aí, nada melhor do que a gente conversar de um assunto legal, não é? Sejam muito bem-vindos, todos e todas, porque tem mais todas do que todos. E hoje nós vamos bater um papo aqui, iniciando todos essas conversas que nós vamos ter. E a gente vai iniciar aqui o papo com a Paty. Carlinha, seja bem-vinda. Daniela, Tânia, Rose, sejam muito bem-vindas. E nós vamos iniciar esse papo com a Paty falando sobre transtorno alimentar. E aí a gente tem que começar a pensar, o que é um transtorno alimentar, né? Então, os transtornos alimentares, eles são caracterizados por qualquer inadequação na questão da alimentação. Nós temos vários tipos de transtorno alimentar, né? A forma de se alimentar, ela é muito delicada para cada um de nós. Cada um encara de uma forma. Cada um trata a sua própria alimentação de uma forma. E isso é muito delicado. Por quê? Em tempos de quarentena, tem gente que está comendo mais, tem gente que está comendo menos. E nós temos vários tipos de transtorno que merece ser olhado com muito carinho, com muito respeito, porque o transtorno alimentar, a gente não tem que apontar o dedo, come demais, é gordo, é magricelo e não sei o quê. E esse tipo de coisa, ele só causa, traumas, piora, todas as sensações que nós temos com relação a essa inadequação alimentar. Nós temos vários tipos de transtorno e a gente vai começar a falar de alguns deles por aqui, porque eu acho que é muito importante a gente tratar sobre isso. Num tempo como esse, que nós estamos confinados, o que acontece? A maioria de nós, não são todos, mas a maioria de nós começa a comer mais devido à ansiedade. Você fica ali meio sem ter o que fazer, com momento livre, aí você vai para a cozinha, vai mexer, mas não é com alimento. Não é com chocolate, não é com bolo, não é com sorvete, não é nada disso que vai preencher esse vazio emocional. Então, dentro dos transtornos, vamos começar a classificar cada um deles para a gente poder ter uma linha de raciocínio, para a coisa fluir bem, né? Porque os transtornos alimentares, eles podem causar diversos problemas, Eles podem dar problemas renais, problemas de coração, pode causar um negócio chamado síndrome metabólica, que todo o seu metabolismo é desorganizado, e pode levar até a morte. Então, porque a gente sempre fala bastante do transtorno alimentar de quando a pessoa come bastante, que tem uma compulsão alimentar. Mas nós temos também as pessoas que têm anorexia. Então são dois extremos, Uma pessoa que tem anorexia, ela não consegue comer. Por mais que ela tente, gente, e é um sofrimento muito grande. Porque a pessoa se olha na frente do espelho, por exemplo, com anorexia, e ela se vê uma baleia, ela tem um transtorno de distúrbio da própria imagem. Ela percebe que ela tem a imagem dela, mas a imagem dela não corresponde, o que ela vê, não corresponde à realidade. Então ela tá lá, esquelética, e todo mundo olha e fica assim um pouco assustado, e ela ainda fala, não, ainda tem uma gordurinha aqui, tem uma coisinha para perder aqui, e não percebe que ela está colocando a própria vida em risco. Porque, na verdade, ela quer atingir uma aparência, um padrão que ela gerou na mente dela e que ela não consegue perceber que ela já passou. Ela não só atingiu esse padrão, como ela já ultrapassou, E muitas vezes chega numa situação onde ela começa a perder de tal forma, a saúde, que tem pessoas, por exemplo, meninas de 1,65 m, 1,70 m, que chega a 38 quilos, 33 quilos, vão para UTI, com falência múltipla de órgãos, por falta de alimentação. A pessoa morre de inanição na frente da comida. Isso é gravíssimo.
sabe? E é um pêndulo, porque eu conheço pessoas que eles saíram da compulsão alimentar, ou seja, de se alimentar bastante, de não conseguir resistir a nenhum tipo de tentação com relação a alimento, e ir para o outro extremo da anorexia e todo mundo falar e a pessoa não entender que ela já tá bem, sabe? Essa pessoa já deu. Ela não precisa emagrecer mais, ela não precisa baixar de peso mais. A coisa tá tudo bem. Mas a pessoa não se sente, sabe, satisfeita com isso. Bárbara está dizendo aqui pra gente que uma cantora de um grupo, Carpenters, morreu de anorexia e tinha uma voz linda. Gente, isso é muito comum. Sabe, nós tratamos muitas vezes a anorexia como frescura, mas a pessoa ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes no outro extremo. Nós estamos naquele extremo que a gente não pode ver um chocolatinho, que a gente passa longe de uma padaria, ou que a gente fica buscando fugas alimentares para encher a nossa alma. Então, enquanto acontece isso, né, de buscar preencher esse vazio, quando a pessoa ela tem uma compulsão alimentar, no lado da anorexia, eu tenho esse outro extremo, onde a pessoa busca uma imagem onde ela é aceita e aonde ela é amada. Ela quer ser amada, ela quer ser admirada, ela quer ser bonita. E ela acha que o ser amada, admirada e bonita é daquela forma. E ela não percebe que está adoecendo. E se alguém fala qualquer coisa... Gente, a questão do ficar sem comer, sabe, do jejum, por exemplo, é uma coisa que você se acostuma. O seu corpo ele começa a pedir, e aí você não atende a esse pedido, ele para de pedir. E aí ele começa a deixar de fornecer os nutrientes para pele, cabelo, olhos, que são coisas menos essenciais que coração, pulmão, fígado. E aí você começa a perceber assim que a pessoa, ela, sabe, a pele muda, fica com aquela cara de doente, né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem? Né? Porque ela tá num extremo assim que você já viu que não é só magra e elegante. Na verdade, a pessoa tá doente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Vamos aos principais sintomas da anorexia. Sabe, se você conhece alguém que tem algum distúrbio alimentar, manda aí, clica na setinha e manda para alguém para que venha assistir, participar conosco, às vezes colocar perguntas, né, para enriquecer o nosso momento, que eu acho tão bacana, é um assunto tão importante. Nós temos os sintomas como a pessoa se olhar no espelho e ainda se sentir gordo, não comer para não engordar, mas você fala, poxa, mas o fulano é magro, mas ela não está comendo para não engordar, não é só com mulheres, a incidência é muito maior em mulheres, mas nós temos muitos homens anoréxicos, viu? A gente pensa que não, e temos outros distúrbios alimentares. Tem uns que eu nunca tinha ouvido falar quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Mas vamos continuar aqui na anorexia. Começa a contar calorias de tudo quanto é refeição, mesmo que ela não precise. E às vezes toma remédios para emagrecer sem precisar. Começa a procurar aí no mercado negro, sempre tem alguém que vende, né? É o que a gente chama aqueles venenos de ratos, aqueles remédios não conhecidos que a gente nem sabe o que tem dentro. E o pessoal pega aquilo e toma, e é o que piora muito, né? Porque aí dá taquicardia, esses remédios desorganizam ainda mais e a pessoa já está, na verdade, desnutrida, ela não tem o que queimar. Então, no caso da anorexia, isso é muito forte, sabe? A pessoa, ela sempre quer emagrecer mais e ela não percebe que ela está passando da medida. E é gravíssimo, sabe? Então, assim, quando a gente percebe isso, e eu gosto muito de falar da parte psicossomática, porque é exatamente o que eu estudo, é exatamente o que eu acredito, são os cursos que eu dou, são nessa área, e a gente tem que entender que num caso como esse, existe uma negação ao prazer de se alimentar. Paty, pode ter havido algum problema na época da amamentação que pode causar algum transtorno alimentar? Claro que pode, eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, tá bom? Mas, por que eu estou querendo já dar o clique com relação a isso? Às vezes, a criança, ela faz um movimento desde a amamentação do tipo assim, a mãe não tinha leite, ou a mãe abandonou, sei lá, cada um vai passar por um problema e a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém,
E o que acontece? Aí a mãe não pode amamentar. Ou a mãe foi hospitalizada, aconteceu alguma coisa. A criança entende como a mãe abandonou. Não quer dar o peito. E aí ela recusa todo qualquer alimento para colocar na boca. E aí pode vir uma memória da anorexia desde a primeira infância. Então, assim, todos os problemas relacionados à oralidade, importante que a gente entenda que a fase oral do indivíduo, ela precisa estar muito bem resolvida para que ele resolva os seus problemas de transtorno alimentar. No caso da anorexia, nós temos uma recusa. Eu não quero comer. Eu não quero comer e os motivos geralmente são assim, eu quero emagrecer, eu não aceito esse corpo que eu tenho, só que a pessoa já está bem esquelética, ela não tem gordurinha para queimar não. É diferente de uma pessoa que tem, né? E muitas vezes a pessoa ela já passou por tanta mágoa, tanta coisa difícil, já tem um emocional tão abalado que não tem espaço para o alimento, só tem espaço para mágoa. Tá pausando o vídeo só para a Sophie que tá pausando ou para os outros também tá pausando? Ou tá tranquilo aí? Tá. Muitas vezes a pessoa ela tá com tanta mágoa, tá com tanta coisa retida, sabe? Que não sobra espaço para alimentação. Então ela não quer. Ou acontece muito mesmo, da pessoa passar por algum trauma e aí ela começa um processo de autopunição. E aí ela está... Opa, está travando. Só um momento. Tá tudo certo, minha gente. Eu vou colocar o fone para ver se o som fica melhor para todo mundo. Porque no fone geralmente fica melhor. Melhorou o som aí para vocês? Tá travando o vídeo? Oxi. Melhorou o som para vocês? Vocês podem me dar o feedback, por favor? Tá travando ainda ou não? Ok, vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me dizendo. Oxe, Sophie, como eu não tô ouvindo nada? O restante do pessoal tá escutando? Ok. Então, perfeito. Eu vou ficar com o fone então. Obrigada. Então, assim, muitas vezes tem um processo de autopunição muito severo quando a gente está falando da questão da anorexia. Então, a pessoa ela se pune por alguma coisa que aconteceu e que ela acha que é culpa dela. Acontece muitas vezes, por exemplo, em casos de abuso, pessoas que foram abusadas. Não estou dizendo que todo mundo que tem anorexia foi abusado, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo julgamento. Então, assim, toda vez que uma pessoa tem anorexia, nós precisamos investigar a causa do real problema. Então, a causa real é que precisa ser tratada, a causa real é que precisa ser abordada com muito carinho, com muito cuidado, para que a pessoa consiga lidar com isso de uma forma bacana e melhorar. Porque às vezes a pessoa ela não vai para o outro extremo, sabe? Mas ela pode chegar no ponto de equilíbrio, onde ela consegue ter refeições, pelo menos satisfatórias, e consegue nutrir o corpo dela, porque ela precisa de nutrição básica para o seu corpo, né? Agora a gente vai passar para um outro tipo de transtorno alimentar, que é a bulimia. Paty, o que é a bulimia? Na bulimia, a pessoa ela come compulsivamente e depois ela vai até o banheiro, provoca o vômito e joga todo aquele conteúdo fora. Então, assim, ela segue comportamento, sabe, de compensação. Se eu passo um problema, se eu passo uma contrariedade, uma frustração ou qualquer coisa do tipo, eu me alimento compulsivamente, como, e depois eu vou lá no banheiro, provoco o vômito e jogo tudo fora. Por que eu jogo tudo fora? Porque vem a culpa. Então, na hora que a culpa aparece, eu vou lá e jogo aquele conteúdo fora para que eu possa
sentir como se eu não tivesse comido, mas o prazer da mastigação. De novo, essa questão da oralidade. Lembra que eu abordei a oralidade um pouquinho mais para trás? De novo, essa questão. Eu preciso do prazer do mastigar, eu preciso do prazer do saborear esse alimento por algum momento, e aí eu vou engolir, ou seja, eu tenho o prazer do sabor, mas depois eu vou lá, sinto culpa, acho que eu vou engordar também, tem um distúrbio da imagem, e jogo todo aquele conteúdo fora na intenção de que meu organismo não processe nada daquilo. E aí a bulimia, o pessoal também pode ter assim, eu não consigo vomitar, mas usa laxantes em excesso. O que o laxante faz? Quando a gente estuda um pouquinho, a gente percebe que a absorção dos nutrientes, de tudo que a gente precisa, se dá principalmente no intestino, nos dois intestinos, intestino grosso e intestino delgado. E aí, o que acontece? A pessoa corre e toma o laxante para o intestino não absorver, e aí ele joga tudo fora. Ou outros problemas, sabe? Mas começa a causar problemas muito graves. E aí acaba desenvolvendo uma síndrome do colo irritável, não absorve nutrientes, também começa a ter desnutrição. E quando a pessoa vomita muito, porque ela come e vomita, e às vezes ela come assim, gente, até realmente não dá conta nem de respirar, porque na respiração o diafragma ele vai abaixar e empurra um pouquinho o estômago. E às vezes a pessoa está tão cheia, ela comeu tanto, que ela não consegue respirar direito. Aí ela corre lá e vomita, esvazia o estômago, e nesse momento ela sente um certo alívio. E aí vem a questão do alívio por ter vomitado. E aí, o que é importante a gente perceber? Ela começa a ter, por exemplo, uma inflamação do esôfago. Por quê? Porque o meio do estômago é um meio mais ácido do que o do esôfago e da garganta. E aí, quando a pessoa ela provoca o vômito, vem todo aquele conteúdo de ácido clorídrico do estômago, ele sai queimando. Então, ela pode desenvolver o refluxo gastroesofágico, sabe? De tanto provocar o vômito. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o refluxo gastroesofágico, ou essa queimadura, essa machucadura que acontece no esôfago por causa dos vômitos provocados, mais na frente pode desenvolver até uma lesão cancerígena. Então, assim, é muito preocupante esse comportamento. Tirando emocionalmente, o que é que isso tudo causa? Porque toda vez que você vai lá e vomita, você começa a queimar aquilo tudo, e você começa a não sentir sabor mais. E aí vem a compulsão por comer mais. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela tinha bulimia, e nós combinamos que ela não ia mais provocar o vômito. Só que ela estava num momento de muita ansiedade, então ela precisava muito comer. O que ela fez? Ela pegou uma travessa de macarrão, é meio nojento, tá? Mas eu vou precisar contar para vocês entenderem até onde vai esse distúrbio que é tão difícil e emocionalmente machuca tanto a pessoa. Ela pegou uma travessa de macarrão inteira, foi pro quarto e pegou uma sacola essas sacolinhas de mercado que a gente chega e depois coloca no lixo. Ela mastigava, sorvia o sabor do macarrão e cuspia aquele bolo do que ela tinha mastigado na sacola. Aí a mãe depois encontrou a travessa com a sacola com o conteúdo todo amarrado dentro e a travessa vazia. E assim, ela chorando. Por quê? Porque, de certa forma, foi uma outra forma que ela encontrou de burlar isso tudo, mas de ter a oralidade. De ter aquela coisa que vai até a boca, que faz essa compensação, sabe? Da necessidade de colocar algo na boca para sentir uma satisfação, sentir um gozo, sentir algo bom. E isso é muito doloroso, emocionalmente falando, muito mesmo. Outra coisa que acontece bastante quando a pessoa tem essa questão de provocar o vômito na bulimia, às vezes a pessoa começa a ter muitas cáries, justamente por causa desse refluxo, né, que ela provoca, por causa do ácido clorídrico do estômago passar pela boca, principalmente os dentes de trás, eles começam a ficar muito cariados, porque ele não consegue lidar com essa acidez que veio do estômago. Então, a sensibilidade nos dentes, o volume de cáries, a pessoa também começa a malhar compulsivamente.
sabe? Então a pessoa malha, 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 achando que se eu malhar bastante, aí eu vou conseguir emagrecer, eu posso comer. Então, assim, tem uma pessoa que eu conheço que é muito engraçado, que eu falei assim, você tá malhando? Como é que está? Eu sempre pergunto, né, para as pessoas que eu atendo. Aí ele virou para mim e falou, entende uma coisa, eu vou malhar sempre, porque se tem uma coisa que eu gosto é de comer. Eu ri muito, porque ele falou, eu sei que eu preciso malhar para minha saúde, mas eu malho porque eu gosto de comer. Então, se eu gosto de comer, eu sei que eu preciso gastar isso de alguma forma. Então, é uma forma de racionalizar isso, mas que também não pode beirar o exagero, porque se você malha bastante também, de uma forma descompensada, você também pode ter outros problemas advindo da musculatura, das suas articulações, que muitas vezes não estão preparados para aquilo, entendeu? Teve lá atrás, uma pessoa me perguntou, deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho, o trauma de... Retruce, Gabriela, isso. O trauma pode despertar a compulsão alimentar? Pode sim. E eu vou dizer por quê. Porque a gente vai falar daqui um pouquinho realmente da compulsão alimentar. Deixa eu ir controlando o tempo aqui que eu vou falando e esqueço do tempo. Quando a pessoa passa por um trauma, ela pode infantilizar aquela emoção. Nesse momento ela quer um acolhimento. Quem é que dá mais acolhimento para uma pessoa? O colo materno. Então é no momento em que ela quer uma chupeta, ela quer um peito, ela quer alguma coisa que a acolha, que deixe ela num lugar confortável e seguro. E isso faz com que desperte a necessidade de colocar algo na boca. E você pode prender tanto para um lado quanto para o outro. Então, se emocionalmente eu interpreto que quem deveria me defender não me defendeu, é uma questão emocional, tá bom? Não é que a mãe fez alguma coisa com a pessoa, não. É uma questão emocional. Passei lá um trauma, que pode ser um acidente, pode ser um assalto, pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa, se ela interpreta lá no inconsciente dela, de que, poxa, quem deveria me defender não defendeu, meu pai, minha mãe, vamos supor, mesmo que a pessoa já nem tenha pai e mãe, né? Pode ser até uma pessoa já, assim, já passada dos 30, assim, que nem a gente, que já passou bem mais dos 30. E aí essa pessoa, ela pode acolher lá no coração dela a necessidade de ter quem a defenda. Então ela pode fazer uma recusa dessas pessoas entrando na anorexia e não conseguindo comer, mesmo porque muitas vezes a situação não desce, isso aqui trava e não come. Ou ela pode ir para o outro lado, numa necessidade insana de obter prazer e comer muito mais do que realmente necessita. E aí todo e qualquer trauma, dependendo da fragilidade da pessoa, pode sim despertar. Você quer ver uma coisa que é um comportamento extremamente aceito, sabe? Acontece muito da pessoa, por exemplo, terminou o namoro, aí ela vai, pega um pote de sorvete, uma caixa de lenço e um filme e vai assistir. Se isso for momentâneo, tudo bem. Ela pode pegar uma caixa de bombom e ir lá comer, assiste o filme, faz todo o processo, né, da catarse no filme. Eu assisto o filme, vou ver uma linda história de amor, depois acontece alguma coisa, choro pra caramba no filme, coloco toda aquela emoção pra fora, mas acaba o filme, acabou o momento de chorar. E acabou o momento de comer o chocolate e o sorvete também. Se a pessoa ela permanece dessa forma, ela vai para um outro extremo, buscando alguma coisa, o doce da vida, buscando alguma coisa que lhe dê este prazer que ela perdeu, por exemplo, num relacionamento. Isso pode acontecer na elaboração de qualquer tipo de luto, de qualquer tipo de perda, por exemplo. Então, assim, e na bulimia, se isso vem com culpa, a pessoa vai lá, come quantidades absurdas, por exemplo, de gordura, chocolate, carboidratos, e depois vai lá e pá, joga tudo fora. O que é mais importante a gente perceber dessa questão, sabe? Quando a gente está na questão da bulimia, e de novo, esse tipo de transtorno ocorre muito mais na mulher do que no homem, mas acontece em homens também. Acontece como se fosse uma recusa de virar adulto. Eu ainda quero um alimento mais infantil. Por quê? Porque na bulimia eu vou procurar sempre alimentos que me dão muita compensação emocional. Então eu quero sempre carboidratos, eu quero sempre doces, sempre sanduíches, coisas desse tipo. E quando você chega na idade adulta, são alimentos que você para raciocinar e fala, cara, eu não troco um almoço por um sanduíche.
A não ser quando a gente dá aquela vontadezinha, eu brinco e falo, eu sou de Goiânia, né? Eu moro em Brasília, sou de Goiânia, eu sei que aqui vai passar gente de tudo quanto é lugar do país. E quando eu vou a Goiânia, eu falo assim, não, aqui eu tenho que comer um x-salada, né? Que é uma coisa em Goiânia que é muito conhecido. Quem é de Goiânia vai aí me dar como diz, o aval de que fez parte da minha infância. Aí, sabe aquela coisa que você come com gostinho de infância? Você come no primeiro dia, no segundo dia eu falo, não, eu não troco o almoço, por exemplo, um jantar, eu posso trocar por um lanche, um almoço não. Já numa pessoa que tenha esse paladar infantil, que não quer sair da infantilidade, ele quer ser adolescente, criança sempre, o que acontece? Ele sempre vai trocar qualquer refeição por besteira. Mas quem faz isso é a molecada até uns 17, 18 anos, 19, 20, já começa a pegar um pouquinho mais de consciência e falar, cara, meu corpo não fica bem com isso. Então, se você tem uma fixação no seu desejo alimentar infantilizado, você vai dar prioridades para esse tipo de alimento. E você só vai cair a ficha de que isso não está te fazendo bem, muitas vezes, quando você já está com sintoma, como gordura no fígado, que chama esteatose hepática, uma síndrome metabólica ou um diabetes. E aí sim, aí você é forçado a ter uma alimentação mais regrada, mais educada, mais controlada e equilibrada. Então, assim, é importante a gente entender. Geralmente, essas pessoas têm uma carência afetiva muito grande. Por que a gente fala isso? Sempre que uma pessoa come muito carboidrato e açúcar, que lá dentro do organismo vira a mesma coisa, a liberação, sabe, de hormônios e de neurotransmissores no nosso corpo é a mesma de um abraço. Vocês sabiam disso? É bem interessante a gente pensar nisso. Toda vez que eu como chocolate, doce, carboidrato, sanduíche, pizza, refrigerante, eu faço uma liberação violenta, sabe, de endorfina, mas é muito próxima de quando você é abraçado de verdade. Nós, por exemplo, no tempo de confinamento, a gente não está conseguindo trocar esses abraços com todo mundo que queremos, né? Muitas vezes nós trocamos com as pessoas que estão próximas, mas a gente sente falta de outras pessoas. E é natural a gente sentir essa falta dessas outras pessoas, porque nós amamos. Nós amamos e queremos tanto demonstrar esse amor, sabe, quanto receber esse amor. E aí, se a gente não recebe esse amor, a gente se frustra. E você precisa daquela sensação. Sabe aquela coisa de mãe que a gente fala assim, com açúcar e afeto? Então, assim, a criança, o filho, em geral, não está muito bem, a mãe vai lá e faz um bolinho e tal, e traz um bolinho. Poxa, quem é que não quer esse bolinho, esse aconchego, né? E aí nessa liberação que o organismo faz de cuidado, de carinho, de acolhimento, e a pessoa, isso é viciante, gente. E aí o alimento, ele vicia, porque você vicia na sensação que o alimento te dá. Peraí, deixa eu responder aqui algumas perguntas. E como achar o equilíbrio na hora de comer quando tem compulsão alimentar? Vou falar mais no final, tá bom? O excesso do açúcar pode provocar o vício e distúrbio? Pode sim, Lu. Seja muito bem-vinda. Então, assim, o excesso de açúcar, ele é viciante pela liberação orgânica que acontece. É uma questão quase química. Porque você vicia na liberação da endorfina que acontece no seu corpo. No chocolate a gente também tem, só que o chocolate ainda tem outros componentes além do açúcar. Por isso que é importante a pessoa ir reduzindo essa quantidade. E aí já vai uma dica bem interessante para a gente fazer. Poxa, Patrícia, eu como muito açúcar, eu não consigo ficar sem o açúcar. E eu te digo, se você fizer alguma medida assim muito extrema de não vou comer mais açúcar, a partir de hoje açúcar está arriscado da minha vida, você vai sofrer, você vai sofrer organicamente, assim, com tremedeira, com crise de abstinência. O que eu recomendo para você? Primeiro, reduza as quantidades drasticamente, mas tenha a sua fonte, mas tenha uma fonte de boa qualidade. Então, se eu consigo manter uma fonte de boa qualidade de açúcar no meu organismo, eu não vou sofrer com a retirada dele. Agora, sempre vai haver um processo de recompensa.
toda vez que você come açúcar, toda vez que você come carboidrato. As farinhas brancas, elas também causam esse vício que a Lu perguntou pra gente, com relação ao açúcar. Por quê? Porque também faz o sistema de recompensa. E sempre que você faz esse sistema de recompensa, você não quer largar aquilo. Sabe? Por quê? Porque é uma coisa que te traz extremo prazer. Ele traz um prazer no sentido químico de fazer uma liberação orgânica e ele traz um prazer no sentido oral, do sabor. Se você fizer um teste, e aí fica aí um desafio para quem não consegue, né, de fazer 1 ou 2 dias. Eu já fiz isso e estava inclusive fazendo uma dieta bem cetogênica mesmo, que é sem carboidrato, sem açúcar. E é muito interessante que a princípio você sente sua energia baixar e depois sua energia aumenta de uma vez. E aí, quando você retira todo o açúcar e passa alguns dias sem o açúcar, quando você pega qualquer coisa que tenha açúcar, você tem uma sensação de repugnância, porque o seu paladar acostuma relativamente rápido a ficar sem o açúcar. Então, assim, a gente muitas vezes, fica procurando, sabe, cada vez mais doce, mais doce, mais doce, mais doce, e você não entende que aquela dose já não te sustenta mais, e você quer sempre mais. Então, assim, o açúcar, ele pode causar muita inflamação no organismo. E aí a gente já está passando para a compulsão alimentar, que tem muita gente perguntando. Então, assim, é muito difícil desacostumar com o paladar doce? Sim. Por quê? Porque ele é compulsivo, pela recompensa que ele causa. Só que eles causam também outros problemas, principalmente de inflamações. A gordura é altamente inflamatória. E quando a gente está falando, por exemplo, que aí a gente falou da bulimia e vai passar agora para a compulsão alimentar, só para a linha de raciocínio não ser quebrada, as principais características, sabe, quando a gente fala de compulsão alimentar, são os episódios de comer exageradamente. Começa com só hoje. Foi uma vez na semana, depois é 2 vezes na semana. E aí começa a ter uma perda de controle da quantidade que se come. Então, assim, a necessidade de comer é cada vez maior e cada vez mais a pessoa tem esses episódios de comer, de ficar assim, passando mal, de suar, sabe? De ficar assim, ela não consegue nem fazer a digestão. E aí ela sai correndo para algum mecanismo de alívio, sabe? Que muitas vezes ela de novo vai cair lá, por exemplo, na bulimia, de laxante, vômito, ou qualquer tipo de coisa para poder aliviar essa situação. Ou fica lá tomando aqueles, tipo Sonrisal e tal, não estou falando da marca, não é nada disso, mas é porque a pessoa não está conseguindo fazer a digestão. Mas por quê? Porque ela exagerou. Geralmente vem uma culpa gigante. E algumas pessoas não sentem culpa, não. Quando é na compulsão alimentar, se a pessoa não tem consciência, ela não sente culpa. Então, assim, é importantíssimo a gente perceber que na compulsão alimentar a pessoa escraviza as outras, inclusive. E ele escraviza através do alimento. O gordinho, e aí eu não estou rotulando, mas o gordinho compulsivo, ele é muito bonzinho, muito bem-humorado, se ele tiver de barriga cheia. Porque se você colocar ele na dieta, ele fica muito irritado. Por quê? Porque ele não tem a compensação. Então, se ele não tem a compensação e ele está em desequilíbrio, o que ele vai fazer? Ele vai começar a brigar. Ele briga pela comida. Ele briga pela sensação do prazer de se alimentar. E aí, ele vai se alimentar cada vez mais compulsivamente. Quando a gente assiste esses programas, sabe, de pessoas que comem muito, de forma realmente muito exagerada, que começa a ficar com obesidade mórbida, sabe? O comer é a única coisa que dá prazer e todo o resto da vida é tristeza. E aí, a gente pode falar realmente dos traumas. Eu vejo muitos casos em que a pessoa, ela perdeu entes queridos e ela está comendo, tentando engolir, sabe, essa situação, porque ele não consegue. Ou suprir o vazio emocional que ficou dentro dela. E ficou um vazio emocional enorme. Como é que ele vai suprir aquele vazio emocional?
comendo. E aí, geralmente, vai comer coisas que lhe trazem prazer. Porque ela não vai suprir o vazio emocional comendo salada de rúcula. Desculpa. Porque isso não vai fazer essa liberação. A gente vai comer a salada achando bom, e eu adoro salada, por exemplo, quando você está no pique, você está cheio de energia, e aquilo te gera mais energia, e a coisa vai. Não, ele vai comer exatamente aquelas coisas que deixam ela com essa sensação que ela acha gostosa. Porque, gente, comer um bolo de chocolate, já observaram isso? E é uma coisa que a gente tem que observar quando a gente está falando de transtorno alimentar. Quando a pessoa ela come um doce e ela quer se desculpar por comer o doce, ou seja, desculpar, tirar a culpa de si, ela fala, não, mas eu trabalhei muito, eu mereço. Eu estudo muito, eu mereço. Eu malho muito, eu mereço. Cuidado com o eu mereço, porque se eu merecer coisa demais, daqui a pouco eu já estou doente. Você merece. Na verdade, o que você merece é cuidar bem da sua saúde. E eu não estou apontando o dedo para ser ninguém, pelo amor de Deus. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de um distúrbio. Não é que nunca a gente vai comer um doce, não é que nunca a gente não vai comer um pudim, um sorvete, mas reserve dias para isso. Como é que a gente controla? Foi uma pergunta que foi feita aí, né? A gente pode ir deixando as perguntas, já a gente vai começar a responder essas perguntas. Então, assim, como é que eu controlo isso? A primeira coisa é você começar a ter disciplina alimentar. Veja quantas refeições você vai fazer no dia e olhe o que você vai comer. Não dá para você comer na frente da televisão, aonde você não vai prestar atenção no que você come. Não dá para você comer por compensação. Toda vez que eu passo uma chateação, eu vou lá e como alguma coisa. E aí eu vou dar uma super dica. Se você está fazendo isso, antes de comer, tome água. Tome água e coma uma fruta. Que fruta? Não vai se encher só de banana, né? Porque tem bastante potássio, mas é uma fruta que tem um índice glicêmico alto. Então vai lá, coma uma maçã e tome um copo d'água. E depois você vê se você realmente precisa comer. Por que da maçã, Paty? Porque a maçã vai fazer com que você mastigue bastante. E quando você mastiga bastante, aí você vai tirando essa ansiedade de comer. Vai lá, tô com muita vontade de comer, tá quase na hora do almoço, não consigo esperar o horário do almoço. Dica, vai lá, pega uma cenoura, que é dura. Por que eu tô falando de alimentos duros? Para tirar a ansiedade, porque muitas vezes é só o desejo de mastigar. Então você vai lá, pega uma cenoura, mastiga, toma água enquanto você acaba de preparar o seu alimento. A rotina alimentar, ela é muito saudável. E deixa o dia do pé na jaca. O que é o dia do pé na jaca, Paty? O dia do pé na jaca, você pode comer, você pode tomar seu chopinho, você pode comer seu sorvete, você come seu pudim. Não tudo junto misturado, lógico, cada um no seu momento. Mas você tem essa possibilidade de cometer os seus excessos, porque a sua mente não vai entender, não pode nunca. Só que se você adoecer, por exemplo, e ficar diabético, aí não pode nunca. E aí o que você prefere? Você precisa começar a fazer escolhas. Jô, tem homeopatia sim para compulsão alimentar, só que eu não posso falar aqui na live, porque a live tem muitas pessoas que não são homeopatas. Então, assim, tem homeopatia sim para ajudar na compulsão alimentar, principalmente os medicamentos constitucionais. E aí, quem é da área de homeopatia, tem bastante gente aqui da área de homeopatia, vai entender o que eu estou dizendo, que são as calcárias. Então, assim, nós precisamos ter uma disciplina, sabe, alimentar, escolher o que come e ter o dia que pode. E é bem interessante a gente, por exemplo, enquanto mães ou tios, porque eu acho que todo mundo tem responsabilidade na educação alimentar de uma criança, a gente colocar isso desde pequeno. Hoje pode, por quê? Porque hoje é sábado. Hoje pode comer besteira. Porque se eu posso comer besteira no sábado, quer dizer que nos outros dias eu não posso. E aí, quando você faz isso, o que acontece? Você deixa o seu organismo já predisposto a ter uma rotina alimentar boa durante a semana
Mas você tem a sua válvula de escape. E aí o seu cérebro entende assim, não, eu vou segurar, no sábado eu como. Quando as meninas eram menores, que as minhas filhas elas já têm 12 e 13 anos, eu tinha um lugar que eu guardava. Eu falava, guarda aqui para você comer no final de semana. E assim, isso não gerou trauma nenhum, muito pelo contrário. Graças a Deus elas gostam de frutas e gostam de muitas outras coisas. Mas o que acontece? Não gerou também a compulsão, o desejo exagerado por doce. Nem pelo biscoito, nem por coisas do tipo. Por quê? Porque eu precisei puxar as rédeas um pouquinho para que houvesse uma certa disciplina. Tudo na nossa vida, com rotina e disciplina, a gente ajusta todos os comportamentos compulsivos, que são os nossos maiores problemas, né? Gente, tá gostando da live? Vai me dando um joinha, vai me dando feedback, que é bacana para quem tá do lado de cá, porque eu não tô vendo ninguém, eu falo para mim mesma, né? Os comentários vão passando. Manda aí a setinha, chama outras pessoas para a live. E para lembrar, todas as lives que a gente está fazendo estão todas no YouTube, tá? As que vocês não assistiram, entre lá no meu canal do YouTube. É só digitar meu nome, Patrícia N, com 2 Ys, que aí vocês encontram. Vou continuar aqui, tá bom? A gente precisa entender na questão da carência, na questão da necessidade, da oralidade. Esses dias eu peguei uma pessoa, né, que tem obesidade mórbida, e eu já venho tentando com essa pessoa há um tempão que ele tivesse um insight de falar, vamos perder peso, vamos tratar isso e tal. E aí, depois de conversar muito, eu descobri que a pessoa não foi amamentada em nenhum momento. E aí, para quem é da área de homeopatia, já sabe que se a pessoa não foi amamentada, ela tem uma fixação na fase oral, uma necessidade, sabe? Como se ela tivesse sido abandonada pela mãe. E aí a gente tem como tratar isso homeopaticamente falando, mas tem como a gente tratar também na terapia, né? Gabriela, tem como tratar a compulsão alimentar sem ter tratado o trauma? Acho difícil. O trauma precisa ser tratado com muito carinho, com terapia, com homeopatia, com floral, com tudo que você puder. Ah, Patrícia, vou ter que tratar com psiquiatra mesmo. Tudo bem. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas o trauma ele precisa ser tratado, ele precisa ser elaborado, sabe? Muitas vezes nós precisamos passar um processo semelhante ao que a gente passa no processo de luto, por exemplo, para a gente elaborar esse trauma. Não estou dizendo que é o mesmo, né? Quem não sabe como se faz essa elaboração ou como funciona o processo de luto, tem também uma palestrinha que eu fiz, né, com muito carinho, que está lá no meu canal do YouTube, que eu acho bacana de assistir, né? Gostaria que vocês me sugerissem também temas para os próximos Papo com a Paty, porque aí eu vou começar a divulgar aqui para vocês. Uma coisa que a gente precisa entender de quando a gente começa a engordar muito, às vezes a gente nem está com compulsão alimentar, mas é engraçado, o nosso corpo começa a entender que nós precisamos ficar grandes, ficar fortes, ficar gordo. É horrível falar isso, porque eu, por exemplo, não gosto de ficar gorda. Quem que gosta? Bom, tem gente que gosta e eu não posso julgar. Se a pessoa fica gorda, mas fica bem, tá tudo bem. Se a saúde dela tá ótima, tá maravilhoso. O grande problema, você tá afetando a saúde, aí é problema. Então, o que a gente precisa entender? Vocês já passaram situações na vida de vocês em que uma pessoa magrinha não ia dar conta de aguentar, de suportar o peso disso? Vamos pensar. Se, por exemplo, eu, Patrícia, vou colocar o meu exemplo para não expor ninguém, tá bom? Então, assim, eu, Patrícia, eu tenho filhos, tenho consultório, tenho aula, tenho as contas para pagar. Em tempo de quarentena, a gente tem a casa para cuidar, tem almoço para fazer, tem supermercado para fazer e tal, um bocado de coisa. Então, começa a ser um tronco com muitos galhos, ou seja, muitas coisas para você cuidar. Simbolicamente, é como se você fosse uma árvore e esses galhos fossem as coisas que você tem que fazer. Quando isso tudo começa a ficar muito pesado, se você é um tronco muito fininho, você vai quebrar. Primeira tempestade que vier, você, quebra. E aí o seu corpo começa a entender, poxa, ela precisa estar mais forte para passar por isso. Como ela precisa estar mais forte para passar por isso, nós vamos dar uma estrutura maior para ela.
E o seu corpo trabalha nesse sentido. Porque, na verdade, o seu inconsciente está dizendo para o seu corpo que ele precisa ficar maior e mais forte, mais firme, para que isso aconteça. Então, muitas vezes, nós não nos damos a permissão de perder peso pelas coisas que nós temos que suportar. Isso é muito complexo, mas é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos entender que, peraí, isso aqui eu posso delegar para alguém. E você começa a dar uma poda aí em todas essas obrigações que você tem que fazer. E quando você começa a fazer essa poda, o que acontece? Você tem permissão para emagrecer. Por quê? Porque eu não preciso mais utilizar, sabe, de toda essa estrutura. Eu posso ser mais leve. Desculpa, Osmar, você tinha colocado aqui. Você foi amamentado no máximo por 1 mês. Então, você precisa tomar aqueles remedinhos que depois a gente pode conversar em off, que aqui eu não falo de medicamentos homeopáticos. Mas isso precisa ser tratado. Por quê? Porque a falta da amamentação pode sim causar transtorno alimentar. Mas eu falo com você depois no privado, tá bom? Que eu acho isso importante. Porque aqui a gente não vai falar de medicamentos homeopáticos. A homeopatia pode tratar. Mas não vou fazer divulgação aqui de remédio, mas a gente pode conversar depois no privado, tá bom? Você sabe bastante homeopatia e você já vai saber o que você pode fazer por você mesmo. Então, assim, nessa situação, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes nós temos que delegar um pouco das coisas que nós fazemos, um pouco das obrigações que nós temos, para que a gente tenha permissão para emagrecer. Permissão para nos tornar mais leve. Então, assim, é importantíssimo, porque a gente cresce primeiro a barriga, porque a barriga não está malhada, é o tecido mais molinho que tem. E a gordura abdominal, a gordura visceral, ela é das primeiras que aparece. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque ela entremeia os órgãos para que a coisa fique um pouco mais confortável. Ah, é horrível? É péssimo. Principalmente depois que a gente passa dos 30, né, para não dizer muitos outros, onde a sua questão hormonal já não favorece, já faz com que essa gordura abdominal ela seja muito mais predominante do que os outros tipos de gordura. Agora, se você faz uma atividade física regular, isso melhora bastante. A Marina está perguntando aqui, no caso da menopausa, por que engordamos mais? Porque aqueles hormônios que ajudavam o seu metabolismo a ser lindo, top, lá dos 20 anos, eles começam a cair. E quando esses hormônios começam a cair, o seu metabolismo muda. Por isso que é importante você ir identificando uma forma de equilibrar esses hormônios. Paty, como é que eu posso equilibrar esses hormônios? Bom, se você está sofrendo muito, é bacana você fazer uma consulta médica, entender como é que esses hormônios estão se comportando. Por quê? Porque em alguns casos o médico vai suplementar um bioidêntico, um hormônio de boa qualidade, se realmente for necessário. Ou se você conseguir se adaptar, sabe, com fitoterapias, homeopatia, você consegue fazer isso numa boa. Agora, fundamental a questão da atividade física. Por quê? Porque aí você força o seu organismo a produzir algumas substâncias que serão boas para que você consiga controlar essa questão do metabolismo. A outra coisa que faz com que a gente também engorde bastante, gente, é a baixa do cortisol. Nós passamos por estresse, o nosso cortisol dá um pico. Pô, vai lá em cima. Aí, às vezes, você até emagrece. Emagrece porque você tá nervoso com um bocado de coisa. De repente, ele começa a baixar. Por quê? Porque você teve uma sobrecarga. Ele liberou muito cortisol e depois ele não está conseguindo manter. Porque você está sob forte estresse durante um longo período. Aí, nesse momento, o que vai acontecer? Você baixa o seu metabolismo. E aí você baixando o seu metabolismo, a gordura vai se acumular. E vai se acumular justamente, principalmente na questão abdominal. Então, assim, Paty, faltam 10 minutos para a gente acabar. Quem quiser fazer pergunta, agora é a hora. Que a gente já vai entrar ali nas considerações finais, tá? O que é importante, então, para que a gente controle o transtorno alimentar? Primeiro, verificar se não tem nenhum trauma que gerou esse transtorno alimentar. O trauma precisa ser tratado com todo carinho, com todo respeito. Se você não consegue lidar com isso, procure um profissional. Um profissional
para que você possa aprender a lidar com isso. Segundo, você precisa aprender a comer. Se você também não consegue fazer isso sozinho, procure um profissional. Os nutricionistas estão aí para isso. Assim como os traumas têm que ser tratados por psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que conseguem lidar com isso e lhe dar um auxílio, caso você não consiga sozinho, tá? Precisa ter uma rotina alimentar, precisa comer direito, precisa escolher alimentos corretos. E o terceiro, você precisa fazer atividade física. Porque a atividade física, ela não só vai lhe ajudar no sentido de manter o seu corpo mais são, no sentido de manter o seu corpo assim, mais magro ou equilibrado, não estou dizendo que ninguém precisa ser magricelo aqui, mas ele vai lhe ajudar no sentido de baixar o nível de ansiedade. Por quê? Porque se a ansiedade baixa, você não tem necessidade de ficar beliscando alimento. E aí sim, você vai fazer escolhas melhores, trabalhando a questão da cabeça e a questão do corpo. É um misto. Paty, não sei fazer isso. Então, tá passando da hora da gente começar a fazer um aprendizado juntos. Por quê? Porque é um aprendizado que vai ser para a vida. Não é, agora eu vou fazer uma dieta e vou ficar magro. Aí eu fico magro, daqui a pouco eu já não faço mais nada. Não. É uma mudança de estilo de vida no sentido em que você se ama, você se respeita e você quer ficar bem. Todo extremo é adoecedor. Todo extremo. Por quê? Porque tem gente que malha demais e começa, inclusive, a tomar muita bomba. Isso chama vigorexia. Também é um distúrbio. Vocês sabiam disso? Eu mesma não conhecia. Foi pesquisando que eu fui entender sobre isso. A pessoa, ela busca aquele corpo perfeito. Então, ela começa, inclusive, a se alimentar de forma exagerada. A gente brinca e fala que é a geração do frango com batata doce. Hoje em dia é frango, ovo e batata doce, né? Porque o pessoal come bastante ovo. Também não estou apontando o dedo, não. Pelo amor de Deus, que eu estou longe aqui, não posso apontar o dedo para ser ninguém. Quem sou eu? Mas a gente precisa cuidar dos extremos. Nós precisamos, dentro da questão da nutrição para cada corpo, de ter a quantidade de alimentos necessária, e isso é pessoal. Assim como a gente trata na homeopatia, no floral, em todas as terapias, esse tratamento ele é individualizado. Por quê? Porque o que serve de dieta para uma pessoa, qualquer um de vocês que estão aí, tem bastante gente, não serve para mim. Por quê? Porque cada um tem um metabolismo, cada um tem uma característica, cada um também tem um gosto, um sabor para se alimentar. E a gente tem que respeitar isso. Agora, a gente tem que fugir na questão do transtorno dos excessos. Então, distúrbio de autoimagem, vê lá qual que é o seu índice de massa corporal, se você realmente está com sobrepeso, o que você pode fazer para trabalhar isso. Agora, certamente não tem passe de mágica. Tem disciplina, tem trabalho e tem tratamento. E isso é importante. Porque sem disciplina, nenhum de nós vai conseguir chegar a este ponto de equilíbrio alimentar. Tá bom? Pessoal, tá gostando do conteúdo? Vai me dando aí um feedback. Na semana que vem a gente começa também outra bateria aí de papo com a Paty. A gente está aceitando as sugestões de tema. Nós temos muitos. Esse pedacinho do que eu coloquei aqui para vocês é um pedacinho só de curso que a gente faz, né, dentro do conjunto de cursos que eu tenho, né? Mas eu vou continuar com vários assuntos interessantes que a gente tem aqui, né? Quer falar sobre relacionamentos, os temas que vocês acharem melhores, pode colocar pra gente que eu vou continuar aqui nesse papo com a Paty, tá bom? Galera, quero agradecer demais a presença de todos vocês. Pode pegar, amanhã a gente sobe pro YouTube, tá bom? É bacana que vocês me deem esse feedback para ver, pra gente ir norteando o trabalho, né? Porque assim, dar aula é uma coisa, estar aqui numa live é uma coisa um pouquinho diferente. A gente não consegue correr muitas vezes um raciocínio como a gente gostaria, né? Então assim, quero ver se na próxima semana a gente fala sobre as nossas emoções. Quais são as nossas emoções básicas, né? E aí eu vou trazer para vocês este momento da gente conhecer as nossas emoções e aprender a lidar com elas de alguma forma, que é uma coisa
muito delicada, ok? Pessoal, quero agradecer, beijo no coração de cada um de vocês. Lembra da questão de se cuidar, de ter uma rotina, de dormir, de fazer atividade física. E uma coisa muito importante que eu não falei, me perdoe, a questão de beber água. Autossabotagem, Larice, muito bom. Casamento, que legal, vou anotar esses temas. A gente precisa se hidratar. Se a gente não se hidrata, muitas vezes a gente está interpretando fome e sede. É muito próximo que a gente interpreta lá dentro do nosso cérebro. Então, se você não se hidrata bem, se você você pode estar interpretando que você está com fome, na verdade você está com sede. Por isso aquela dica que eu falei, tá com muita vontade de comer? Tome um copo d'água e coma uma maçã, uma cenoura, algo do tipo. Para quê? Para tirar um pouco desse estresse. Aí você vê se realmente você está com vontade de comer. Essa dica é tão importante, já me ajudou tanto, eu acho que pode ajudar vocês também. Outras coisas, toma um chazinho. Ah, Patrícia, eu não gosto de chá quente. Faça como eu, ó. Toma um chá gelado. Eu coloco aqui o chazinho gelado e vou tomando e, dependendo, se você estiver muito ansioso, faz lá um chazinho de camomila. Não toma só o mesmo toda a vida, porque isso pode intoxicar. Aí você vai tomando esse chazinho e as coisas vão acalmando e você vai passando um pouco dessa ansiedade, tá bom? Galera, gratidão, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um final de semana lindo, cheio de luz, feliz. Hoje pode comer uma besteirinha, mas na segunda-feira, disciplina. Disciplina porque a gente tem que se amar. E quem se ama, come direito, toma água, faz atividade física, dorme bem e cuida da cabeça e cuida do coração. Um outro tema que eu vou falar também, vou ver se eu falo já nessa próxima semana, é perdão. Beijo no coração de vocês e até semana que vem no próximo Papo com a Paty. Beijo, tchau.